Terceiro ano, tudo jóia? Nós vamos começar hoje com ciências, iniciando o capítulo 7. A gente vai falar sobre som, página 200 até a página 213, tá jóia? Logo no início aí da abertura do capítulo, vocês vão observar aí, tá? Alguns instrumentos musicais, uma banda. Então, a gente já vai começar falando que os sons fazem parte do nosso dia a dia e podem causar diferentes sensações e emoções. Então, uma boa música é capaz de nos fazer dançar, sorrir e até chorar. Já o som do trovão, né, ele pode nos assustar. Então, para que o som, né? Como que a gente consegue ouvir o som? Como que a gente consegue produzir o som? Então, é isso que a gente vai estudar nesse capítulo, tá? Na página 201, nós temos 3 perguntinhas aí, aquelas, né, da abertura do capítulo. Na letra A, como você acha que os sons dos instrumentos musicais da banda são produzidos? Como é possível que as pessoas presentes no local escutem o som da banda? E na letra C pergunta se você canta ou toca algum instrumento musical. Então, vou deixar as 3 questões para vocês refletirem, tá? Se quiserem responder no caderno também tá ok. Página 202, produzindo sons. Então, aqui já vai responder, né? Como que a gente, né, produz esses sons. Logo no início aí vocês vão observar a fotografia de uma roda de capoeira lá na Bahia. Qual instrumento musical que é utilizado aí na capoeira? Bom, acho que vocês já ouviram falar, né, que pode ser usado aí o pandeiro, o atabaque ou o berimbau, tá? A capoeira ela é uma das principais representações da cultura afro-brasileira. Então, ela é uma mistura de dança, de luta e de arte, que acompanha ela é acompanhada aí por todos os cantos, né? Cantando, batendo palma ou mesmo com instrumentos musicais, como o pandeiro, o atabaque e o berimbau. O berimbau, que é esse da imagem que vocês estão vendo aí, ele é o principal instrumento da capoeira e comanda o ritmo e o estilo de jogo. Então, ele é constituído de um arco de madeira, tá? Ele tem uma cabaça e um fio de aço, que é esse arame aí, tá? Como que é produzido o som aí no berimbau? Bom, vocês vão refletir aí, né? Como que será que acontece essa produção do som? Então, alguns já sabem que esse som ele é produzido quando a gente bate aí no fio de aço e faz com que ele vibre, tá bom? Na página 203, vocês vão observar aí, tá? Como se produz e como ouvimos o som do berimbau. Então, aqui na imagem, vocês vão ver aqui no número 1, a gente vai acompanhar aqui a ordem numérica. O capoeirista, ele bate com uma baqueta no fio de aço e vai fazer ele vibrar. Em seguida, o movimento do fio de aço faz o ar próximo a ele vibrar, produzindo ondas sonoras. E essas ondas, elas vão se propagando pelo ar. Temos diversas outras situações do nosso cotidiano que envolvem a produção de ondas sonoras, tá? Como vocês podem observar aí na fotografia. Então, eu gostaria que vocês, né, citassem um som que você escutaria se estivesse num ambiente registrado nessa fotografia aí. Bom, aí nessa imagem, né, as pessoas estão lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Então, a gente vai ouvir vários sons aí. Por exemplo, o som da fala das pessoas, de pássaros aí, né, no local, das pessoas andando de bicicleta e entre outras situações, tá? Na página 204, no Cidadania no Dia a Dia, vocês vão observar aí que esse texto
tá? Ele vai falar da importância de projetos aí para as pessoas surdas. Então, o nome desse projeto aí, né, chama Projeto Sons do Silêncio. Ele ensina surdos a tocar instrumentos musicais no Recife, tá? De acordo com a Constituição Federal, então todos os cidadãos, eles têm direitos iguais, tá? Então, aprender a tocar um instrumento musical também é um direito de todo mundo. Os sons geralmente são percebidos pelas orelhas. No entanto, em alguns casos, as vibrações do ar podem ser percebidas por outras partes do nosso corpo, por meio do sentido do tato. Então, o tato é o sentido, né, do nosso corpo que vai possibilitar perceber aquilo que a gente toca, né? E essa percepção ela vai ocorrer principalmente por meio da pele. Então, graças a essa possibilidade, esses diversos aí trabalham com a musicalização e o ensino de instrumentos musicais para pessoas surdas, tá? Na imagem aí vocês vão ver aí, né? Que tem uma pessoa que ela tá tocando, então ela tá sentindo aí as ondas sonoras, né? Porque ela encosta aí o rosto no instrumento musical, tá bom? Gente, na página 205 tem algumas atividades aqui para vocês realizarem, tá? A primeira atividade, vocês vão observar essa imagem, que é uma partida de futebol que estava acontecendo lá na Malásia. Então, olha só. Leia algumas características do futebol de 5, modalidade paralímpica. Ela é praticada exclusivamente por atletas com deficiência visual. Todos os jogadores devem estar com os olhos vendados, com exceção do goleiro, que além de não usar a venda, não é deficiente visual. Então, os jogadores eles se orientam pelo som de guizos que está dentro da bola. A torcida deve se manter em silêncio e só pode se manifestar depois dos gols. Então, na letra A, vocês vão responder para mim como os jogadores localizam a bola durante a partida. E na letra B, qual que é o sentido que auxilia os jogadores a auxiliar a bola? Na fotografia aí do exercício de número 2, vocês vão observar a imagem e vão enumerar os itens a seguir de 1 a 4, de modo que eles representem a sequência correta de eventos para que os alunos compreendam a fala da professora. Então, eu vou querer aí como isso acontece na ordem, tá? Bom, aqui na página 206, em Ciência na Prática, 206 e 207, vocês vão observar aí que é para construir um instrumento musical. Então, para fazer esse instrumento, vocês vão precisar de um balão de festa e de uma lata de metal, de leite em pó, né, ou de achocolatado aí que vocês tiverem em casa. Então, olha só, é super simples. Vocês vão cortar a boca do balão, né, esse balãozinho de festa que tá aí, e vai encaixar o fundo do balão na abertura da lata, tá? Prendendo ela com fita crepe, igual tá mostrando na primeira imagem. Na segunda imagem, vocês vão colocar um pouco de arroz sobre o balão de festa, fixado aí na lata de metal. Então, já tá vedado aí, tá, gente? Em seguida, vocês vão aproximar aí, tá? Uma forma de alumínio, tá? Acredito que todo mundo tem em casa essa forma de alumínio. Vocês vão aproximar a forma de alumínio da vasilha com o balão de festa e vão bater na forma. Então, vocês vão observar o que vai acontecer com os grãos que estão aí na lata, tá? Que estão depositados em cima aí do balão. Aí, depois que vocês observarem, tá? Vocês vão responder as questões de 1 a 4 e vão me responder o que vocês observaram, tá bom? Na página 207, a gente vai falar agora um pouquinho sobre alguns instrumentos musicais. Então, a gente tem aí, nessa imagem, né, a apresentação da Orquestra Sinfônica, lá na Hungria. As orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais.
Então, dessa forma, esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Os violinos e os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Aí, o que acontece? O som é produzido pela vibração das cordas, realizada com as mãos ou com um arco, conforme vocês estão vendo aí nas duas imagens abaixo, tá? O tamanho e a espessura dessas cordas vai variar aí, resultando em diferentes sons. Então, a gente tem primeiro o violino, que ele possui cordas mais finas, que ao vibrar eles emitem um som mais agudo, tá? Ou seja, um som mais fino, bem mais alto. E já na segunda imagem, a gente tem o contrabaixo, que tem cordas bem mais grossas, que ao vibrar ele vai produzir um som mais grosso. Aí o som vai ser mais baixo. Os instrumentos de sopro são aqueles que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar. Então, no interior desses instrumentos, tá? Essa vibração ela vai acontecer quando o músico sopra esse instrumento. Então, a gente tem duas imagens aí de uma pessoa tocando saxofone e de uma pessoa tocando flauta doce. Aí, o que vai acontecer? Esses sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando aí o tamanho da coluna de ar. Então, isso é feito por meio de chaves, tá? No caso do saxofone, e que é que fica aí do lado de fora, né? No externo aí do instrumento. Então, como nos saxofones e nas trompas, ou pelos orifícios aí, como a gente está vendo nas flautas, tá? Os instrumentos de percussão, eles apresentam aí estruturas para serem percutidas, ou seja, aquelas que a gente vai bater ou tocar com força, tá? Aí tem alguns que a gente vai usar as baquetas ou as mãos, tá bom? Os tambores, eles têm uma membrana que vibra com a batida das baquetas ou das mãos, produzindo sons. Bom, no xilofone, as placas maiores produzem os sons mais graves que as placas menores. Então, o xilofone, ele possui essas placas de madeira ou de metal que vibram quando são batidas, tá? Continuando na página 210, vocês vão observar aí alguns instrumentos musicais eletrônicos, tá? Como violino, violão, eles são bastante conhecidos e vocês vão observar como que se dá a produção aí dos sons, tá? Desses instrumentos. E tá explicando aqui, né? Essa bateria eletrônica, como que ela funciona, tá? Como que ela vai emitir os sons. E esses sons, eles são produzidos e controlados por MIDI, tá? Que é um controlador que está acoplado aí no computador. Então, é bem interessante o funcionamento desses instrumentos eletrônicos aí, tá bom? Na página 211, tem atividades para vocês resolverem. Primeiro, a gente vai ver uma flauta pan, é essa da imagem aí, que é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos. Aí vocês vão observar que eles têm diferentes, né, de comprimentos aí. Cada um tem um tamanho diferente do outro. Então, esse instrumento é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente ele é feito de bambu. Então, essa flauta pan, ela é um instrumento, ela é um exemplo de instrumento de percussão, de sopro, de corda, né? É um desses três que vocês vão marcar aí a opção. Lembrando que esse instrumento aí, você vai soprar ele para emitir o som, tá? Como que as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical que você assinalou no item A? Então, vocês vão observar que essa vibração da coluna de ar aí vai passar nos tubos, tá? E quando a pessoa sopra nessas extremidades aí abertas, então ele vai sair, você vai soprar o tubo e o som vai sair pelas extremidades que estão aí, mostrando aí na imagem. Depois pediu para vocês fazer uma pesquisa e pintar aí. Vocês não precisam colorir não, podem só marcar com o lápis de escrever pra gente, né, na hora da correção não ter problema se tiver errado. Então, vocês vão fazer a pesquisa e vai pintar o quadro com as opções corretas.
O tubo de maior comprimento, ele vai produzir um som mais agudo ou mais grave? A gente viu isso aqui na página 208 e 209, tá? Como é que funciona aí o som nesses instrumentos de sopro, tá? E o tubo de menor comprimento, ele produz um som mais agudo ou mais grave? Aí vocês vão citar o nome de um outro instrumento que pertence ao mesmo grupo que a flauta pan. Então, tem alguns aqui que vocês já podem até olhar aqui no próprio livro de vocês, tá? Tem alguns exemplos. Bom, para a gente finalizar nossa aula, a gente tem aqui na página 212 e na página 213 o xilofone, tá? Como ciência na prática. Os materiais aqui, o copo, né? São 8 copos de vidro. Essa experiência vocês não vão fazer isso em casa, só vou explicar como acontece para vocês entenderem, tá? E vai precisar também de uma seringa de plástico de 60 ml. Então, olha só, vocês vão posicionar aí, né? Na imagem está mostrando que os copos são posicionados um do lado do outro, sem que um toque, né? Sem que um encoste aí no outro. A gente vai utilizar a seringa para colocar a água de maneira crescente. Então, no primeiro copo vai ser colocado só 25 ml de água, no segundo copo 50, no terceiro copo 75, no quarto copo 100 ml, no quinto copo aí 125, no sexto copo 150, no sétimo copo a gente vai colocar 175 ml de água. E no último copo aí, tá? No oitavo, a gente já vai colocar 200 ml de água. Então, a seringa, a função dela vai ser para poder colocar água no copo, para vocês terem como medir, tá? Então, depois disso, a gente vai adicionar gotas de corante. Então, por isso que não dá para vocês fazerem em casa, tá? Aí, cada copo aí vai ter um corante que a gente vai adicionar. São corantes alimentícios aí de várias cores, igual vocês estão vendo aqui na imagem da página 213. Aí a gente vai usar um lápis e uma borracha, tá? Aquela de ponteira. Então, a gente vai usar para poder o lápis como uma baqueta. E essa baqueta aí a gente vai bater nos copos e prestar atenção no som, tá? Pode ser que quando a gente volte a gente consiga fazer essa experiência em sala para vocês perceberem como que o som é produzido, qual copo produziu o som mais agudo, qual que produziu o som mais grave. Por isso que cada copo tem uma quantidade de água diferente, tá? Para vocês observarem essa questão do som, tá bom? E como cada copo tem uma quantidade de água, vocês vão observar que essa quantidade de água ela interfere no som que é produzido, tá? Então, a gente finaliza aqui, volto a repetir que essa atividade da ciência na prática, do xilofone, a gente não vai fazer em casa, tá? Quando a gente voltar, a gente vai tentar fazer aqui na escola, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima.